Ele é bilionário, Lia. Ele nem vai sentir falta. Mas eu vou, mãe. E eu não quero passar a véspera de Natal com uma mentira dentro do peito. Quando eu digo que tudo começou com um vento frio cortando a avenida, não é exagero. Era 24 de dezembro, fim de tarde, e a cidade parecia apressada em embrulhar o último presente antes que as luzes se acendessem de vez. O céu, meio laranja, meio roxo, abraçava os prédios como se tivesse pressa de anunciar a noite. Eu segurava uma caixa de brigadeiros que minha mãe, Dona Rosa, fez para vender na porta do supermercado do centro. Meu irmão, o Kaique, sujava o bigode de chocolate cada vez que eu testava a qualidade do produto, e a nossa avó, Dona Nair, ficará em casa com a tosse que teimava em piorar. Se eu fechar os olhos, ainda escuto a música distante vindo das lojas, aquela mesma de todo Natal. Ainda vejo as pessoas carregando sacolas que pareciam maiores do que elas, casais discutindo listas, crianças sendo arrastadas pelas mãos apressadas de alguém. E no meio disso tudo, eu, Lia, 10 anos, tênis puído e esperança teimosa, olhava o mundo como quem procura estrelas no céu nublado. Você já sentiu que alguma coisa maior que você estava prestes a acontecer e, ao mesmo tempo, não fazia ideia do que? Foi assim comigo. Porque naquele exato minuto, enquanto minha mãe negociava com um senhor simpático que queria o 2 de cada sabor, eu vi. Ali, debaixo de um banco de praça, meio ocupado por um cachorro dormindo, tinha um brilho discreto de couro preto. Me aproximei com curiosidade e meu coração bateu daquele jeito que bate quando a gente acha uma moeda caída, rápido e cheio de possibilidades. Era uma carteira. Bonita. Pesada. Com um cheiro que eu só conhecia das lojas que a gente visitava sem comprar nada. Eu a puxei com cuidado, espantando o cachorro com um psiu manso, e abri. Por fora, simples. Por dentro, um mundo. Notas, muitas. Cartões, uns 5, todos com nomes que brilhavam. Um cartão de visita com letras prateadas, do Augusto Vilar, presidente do Grupo Vilar. E uma foto pequena, meio antiga, de um menino abraçado por uma mulher de vestido florido. A foto tinha cantos gastos de tanto caber no bolso de alguém que precisava se lembrar de onde veio. Meu primeiro impulso foi gritar: "Oh, mãe!" O segundo? Enfiar a carteira no casaco e fingir que eu nunca tinha visto. É cruel dizer isso? Talvez. Mas você, no meu lugar, teria imaginado outra coisa? A luz atrasada, o aluguel adiantado, a tosse da vovó que precisava de remédio, a geladeira cantando vazio como quem pede socorro. Tudo isso pesava nos meus ombros magros como se eu carregasse a cidade inteira. Mãe, que eu chamei, e ela virou com aquele sorriso cansado que ela usa para clientes e para filhos, o mesmo que esconde a aflição e revela o amor. Eu mostrei a carteira sem teatralizar. Minha mãe arregalou os olhos, e Kaique pulou que nem mola, tentando espiar. Lia, guarda isso. Sussurrou, como se as paredes tivessem ouvidos e os ouvidos tivessem pernas. Meu Deus, menina, quanta coisa. É do Augusto Vilar, seu soletrei. Olha o cartão. Minha mãe engoliu seco. Aquele sobrenome a gente já tinha ouvido nas notícias do rádio comunitário, nos outdoors do caminho para a escola. O Grupo Vilar era dono de metades que eu nem sabia que existiam da cidade. Shoppings, clínicas, uma fundação com nome bonito e fotos de eventos importantes. Augusto Vilar era uma espécie de rei sem coroa visível. Mãe, o que a gente faz? Perguntei, e aí o mundo parou por um fio de segundos. Você já percebeu como algumas perguntas viram pedras no lago? A gente joga e as ondas se espalham até lugares que a gente nem vê. A minha pergunta foi assim, e a resposta da minha mãe, também. A gente devolve, se ela respondeu, olhando para mim do jeito que só ela sabe, me ensinando com os olhos. A gente devolve, Lia. Do nosso jeito. Mas a gente devolve. Eu ouvi um oplinho dentro de mim.
Um oplinho que dizia, vê a coisa certa. E, ao mesmo tempo, um oaio que dizia, você tem certeza? Entre um oplinho e um oai, a gente escolhe quem quer ser. Eu decidi que, naquele Natal, eu seria alguém de quem eu mesma pudesse me orgulhar. Só que eu não fazia ideia de que devolver uma carteira podia virar a curva da nossa história. Encontrar o dono parecia simples num primeiro pensamento. Tinha um endereço no cartão da Avenida Atlântica 1200, Torre Norte. O nome de um prédio que, para mim, poderia ser o nome de um planeta Villar Corporate. Tinha um telefone. Tinha tudo. Tinha, também, o nosso medo de se a gente fosse confundido com um ladrão. E se ninguém acreditasse? E se aquela carteira já tivesse feito falta e alguém muito importante estivesse, nesse exato segundo, virando o mundo atrás dela? A gente pode ligar, sugeri. A gente vai, disse minha mãe. Mas primeiro, a gente vai comer. Ninguém toma decisão de barriga vazia. Eu ri por dentro. Minha mãe sempre tinha essas leis não escritas do universo. Fizemos o que sempre fazíamos quando o mundo exigia mais do que a gente podia dar, respiramos. Vendemos o que deu para vender ali mesmo na porta do supermercado. E, com o lucro, compramos pão, frango e um refri pequeno. Não era a ceia do comercial de TV, mas, naquele instante, era a nossa mesa. Foi então que eu decidi olhar mais uma vez a carteira. Não por ganância, não por curiosidade. Por algo que eu ainda não sabia nomear. Dentro de um compartimento com zíper, além das notas dobradas e dos cartões, havia um papel pequeno, amassado, com uma frase manuscrita, lembrar do moleque de calça rasgada, nunca esquecer. Assinatura no fim, da AV. Sabe quando você sente que uma frase entra no seu peito e faz casa? Aquilo fez. Eu olhei para minha calça, que tinha um remendo no joelho que minha avó havia costurado com linha azul. Nunca esquecer. Quem o bilionário não queria esquecer? Por quê? O celular velho da minha mãe tinha crédito suficiente para 5 ligações, se a operadora estivesse de bom humor disque o número do cartão. Uma voz automática nos levou por um labirinto de opções. Se você deseja falar com... Para assuntos de imprensa. Para endereço errado, aperte 2. Para perder a paciência, desligue e tente depois, pensei. Quando quase desisti, uma moça atendeu. Grupo Villar, boa tarde. Sou a Iris, em que posso ajudar? Eu respirei. Moça, meu nome é Lia. Eu acho que encontrei a carteira do Sr. Augusto Villar. Do outro lado, um silêncio que pareceu comprar todos os segundos da loja. Pode repetir, por favor? Iris pediu, sem perder a educação treinada. Eu repeti. E ela, finalmente, respirou junto comigo. Onde você está? No centro. Na frente do supermercado Estrela. A gente quer devolver. Fique onde está, a voz dela mudou de tom. Por favor, não entregue a ninguém. Nós vamos até você. Eu olhei para minha mãe, que fez ossinho com os olhos de novo. Kaique já inventava teorias como só crianças sabem inventar. Eles vão mandar um helicóptero? Ele perguntou, sério, e eu ri do jeito que a gente ri quando não sabe o que mais pode acontecer. Demorou menos do que o ônibus da linha do nosso bairro. Um carro preto, discreto, com um motorista de cabelos brancos e um homem de terno simples, mais caro, parou em frente ao ponto. A moça do telefone não veio. No lugar dela, um senhor que se apresentou como Orlando, motorista, e um outro que não se apresentou e só repetiu. Precisamos da carteira. Minha mãe cruzou os braços, e eu segurei mais firme o objeto que já pesava não só no bolso, mas na consciência. A gente precisa de um recibo, minha mãe disse, com aquela coragem que só quem já passou por humilhação descobre dentro de si. E de saber que é de verdade do Sr. Villar. Orlando sorriu com os olhos.
O outro revirou os dele. Entendo, disse o motorista, calmo. O Sr. Vilar está a 10 minutos daqui, num compromisso. Eu posso ligar para ele agora. Ele ligou no viva voz. A voz que atendeu era de quem está acostumado a decisões que movimentam ponteiros. Fale, Orlando. Senhor, encontraram a sua carteira. Onde? A rapidez do homem do outro lado não deixava espaço para histórias longas. Na frente do Estrela. Uma menina, Lia. E a mãe. Elas querem devolvê-la pessoalmente. 1 segundo. 2. 3. Diga a elas que eu vou. Não é assunto para intermediário. A ligação caiu. Orlando olhou para nós, agradeceu e se ofereceu para que esperássemos dentro do carro, por segurança. A gente declinou. Minha mãe não entra em carros com estranhos, e essa é outra lei do universo dela. Ficamos ali, na calçada, com o vento já menos frio, e eu comecei a sentir a barriga tremer. O que eu tinha feito? O que ia acontecer? Por que o dono da carteira viria pessoalmente? Talvez porque, dentro dela, houvesse muito mais que dinheiro. Ele desceu do carro como quem desce do próprio nome, firme, mas sem alarde. Eu reconheci o rosto de algum lugar, talvez do Jornal da Noite, talvez de um outdoor no caminho da escola. Alto, cabelos escuros com alguns fios de inverno, camisa branca a salvo de qualquer mancha do mundo. Mas foi o olhar que me pegou. Não porque fosse distante. Pelo contrário. Era um olhar que buscava algo conhecido no meio de uma multidão de coisas desconhecidas. Como o de alguém que, mesmo no topo, ainda procura o chão. Você é a Lia? Ele perguntou, abaixando um pouco o corpo para ficar na minha altura. Sou. E essa é a minha mãe, Dona Rosa. Esse é o Kaique. Eu sou o Augusto. Obrigado por esperar. Eu tirei a carteira do casaco. O peso pareceu multiplicar no caminho da minha mão para a dele. Antes, eu disse, e vi o sem sorriso dele virar um quase sorriso. Antes eu queria que o senhor confirmasse o que tem dentro. Não por desconfiança. É por justiça. A gente devolve tudo o que é seu, mas a gente precisa saber que vai ser reconhecido o que a gente está fazendo. Você já pediu justiça com medo de ser mal interpretado? Eu pedi. E ele entendeu. Tem razão, respondeu, abrindo a carteira ali mesmo, na calçada. Contou as notas sem teatrinho, checou os cartões, encontrou a foto. Quando os dedos dele tocaram a imagem, algo no rosto mudou. Não era tristeza. Era respeito por uma memória. Está tudo aqui, disse, finalmente. Inclusive o mais importante. Ele ergueu a foto. Minha mãe, se explicou. Ela me dava esse abraço sempre que eu esquecia quem eu era. Eu mostrei o papel com a frase manuscrita. Ele respirou como quem encontra, num mesmo dia, o passado e o presente se dando as mãos. Onde estava isso? No zíper, respondi. Eu li sem querer. Eu escrevi essa frase no dia em que comprei o primeiro terno. Minha mãe costurava para fora, e eu jurava que nunca ia usar nada que ela não costurasse. Mas a vida anda. E eu precisei pedir a mim mesmo que não esquecesse do moleque de calça rasgada que eu fui. Você acreditaria se eu dissesse que uma carteira perdida devolveu um homem a si mesmo? Porque foi isso que eu vi acontecer, ali, sem fogos, sem música. Ele guardou a carteira, fez um sinal para o motorista se afastar e olhou para mim. O que você quer? Perguntou, direto. Dinheiro, recompensa, o que for justo. Minha mãe apertou meu ombro, como quem diz: eu não diga nada que você vai se arrepender depois. Eu pensei na vovó, pensei no aluguel, pensei no Kaique nos cadernos com poucas folhas. E, mesmo pensando em tudo isso, as palavras que saíram de mim foram outras.
Eu quero que o senhor vá lá em casa. Agora. Ele franziu a testa. Orlando pigarreou. O homem do terno caro deve ter engasgado com a própria incredulidade. Lá em casa? Ele repetiu, medindo cada sílaba. É. A gente vai ter uma ceia simples. O senhor pode comer com a gente. E, se achar que a gente merece uma recompensa, o senhor dá um emprego para minha mãe. Ou para alguém do nosso bairro. Mas vindo, o senhor vai ver. E vendo, o senhor não vai esquecer. Você já fez um pedido tão absurdo que parecia impossível até para você? Eu fiz. E esperei por um não que não veio. Onde vocês moram? Ele perguntou, finalmente. Eu disse o nome da rua. Ele repetiu devagar, como quem aprende uma senha. Eu vou. Se você acha que tudo foi fácil a partir daí, é porque ainda não entrou num ônibus lotado com um bilionário e com sacolas de frango, pão e refri, véspera de Natal, 6 da tarde. Sim, ele não quis ir de carro. Hoje, não, disse. Hoje, eu quero lembrar da minha mãe pegando 2 ônibus para chegar no trabalho. Orlando protestou. O homem do terno sumiu. Eu, minha mãe, Kaique e Augusto pegamos a linha 675 como quem pega uma chance rara de ver o mundo por outro ângulo. As pessoas olhavam, claro. Algumas reconheciam o rosto e fingiam que não. Outras não reconheciam e olhavam mesmo assim, porque como é que aquele moço de camisa impecável estava ali, apertado como todo mundo? E ele, acredite, sorriu. Um sorriso pequeno, mas inteiro. Quando foi a última vez que você andou de ônibus? Eu perguntei. No dia em que eu prometi a mim mesmo que teria um carro, se ele respondeu, sem se envergonhar da sinceridade. Eu devia ter 18. E esqueceu? Esqueci. Quase esqueci. A nossa rua não é famosa. É daquelas que o mapa do aplicativo erra 2 vezes antes de acertar. Tem casas simples, algumas com luzes piscando meio tortas, uma pracinha que de praça tem só o nome, e uma padaria que resiste a décadas de contas altas e fregueses fiéis. Às vezes, cheira a feijão de longe. Às vezes, cheira a chuva, mesmo quando não chove. Quando a gente desceu do ônibus, foi como se o cenário inteiro respirasse junto. As vizinhas se cutucavam. O seu Antero, que sempre fica na porta consertando rádios que ninguém mais liga, ergueu a cabeça. A dona Teresa, do armarinho, aparecia de avental com uma expressão que misturava desconfiança e curiosidade. E a vovó, de batom vinho e cabelo preso com grampos, estava no portão, com a tosse segurada no fundo do peito para parecer forte. Mãe, eu disse, abraçando-a antes de apresentar. Esse é o Augusto. Ele veio jantar com a gente. Minha avó olhou para ele como quem olha para uma peça rara de museu. Levou um segundo para processar que aquele homem estava ali por nossa causa. Depois, sorriu de canto, aquele sorriso de quem já viu demais para se surpreender fácil, mas ainda se permite. Então entra, meu filho. Casa limpa, coração aberto. É bonito quando os velhos sabem dizer, em 2 frases, o que a gente levaria um livro para explicar. A ceia foi a ceia possível. Frango assado com cheiro de tempero da vizinha, salada de tomate com cebola, farofa que minha mãe faz com banana porque diz que o doce na farofa lembra a infância, pão francês que a padaria do seu Jorge segura para a gente até a última entrega, e um refrigerante pequeno, que virou grande quando a gente dividiu em copos cheios de vontade. Eu não posso aceitar, se ele tentou, olhando a comida como quem olha um presente. Pode sim, minha avó cortou. Quem não aceitar comida vai aceitar o quê? Conselho? Ele riu, e eu percebi que, no riso, o terno perde a gravata. A casa é pequena. O telhado esquenta no verão e goteja no inverno. O cheiro de roupa lavada mora em cada parede.
E naquele dia, morou também uma coisa que eu só fui entender depois, e a dignidade, quando serve à mesa, não pergunta quanto dinheiro você tem. Entre uma garfada e outra, Augusto perguntou da escola. Eu contei do meu sonho de ser escritora, de guardar histórias e devolvê-las para o mundo como quem devolve carteira achada, com honestidade e algum cuidado. O Kaique contou do sonho dele de ser goleiro ou porque goleiro voa sem sair do chão. Minha mãe contou de faxinas, de suas dores invisíveis, de como é ser vista quando se chega para limpar invisível quando se está ali, limpando. E a vovó contou de um tempo em que ninguém precisava de senha para entrar na casa do vizinho. Ele contou da mãe com vestido florido e dos ônibus que pegava. Contou da primeira vez que assinou um papel e o papel valia mais do que a casa inteira que eles dividiam. Contou do medo que sentiu quando percebeu que o dinheiro resolve, sim, muita coisa, e, às vezes, bagunça outras que não têm preço. Meu pai me ensinou a não dever favores, minha mãe confessou, num momento em que a conversa ficou densa como caldo. Mas também me ensinou a não negar gesto de bondade. Hoje, eu aprendi uma terceira coisa, em que a gente pode pedir o que é justo. Então, Augusto. Ela respirou, e o nome dele na boca da minha mãe soou como um convite para a humanidade. Se o Senhor quiser recompensar, recompense com oportunidade. Eu não quero envelope. Quero uma porta. Não só para mim. Para a gente daqui. Para quem não tem as palavras certas para bater na porta certa. Ele ficou em silêncio. Foi um silêncio que não pesa, é o tipo que prepara o chão para a semente. Eu vim aqui para agradecer se ele começou. E estou saindo daqui convocado. A carteira tinha dinheiro, cartões e uma foto. Vocês me devolveram outra coisa, a noção de que minhas promessas antigas não são só frases escritas num papel amassado. Ele olhou para mim de novo. Lia, você poderia ter ficado com tudo. Você sabe disso. Sei, respondi. Mas eu não quero carregar um Natal roubado. Minha avó apertou minha mão por baixo da mesa. Minha mãe despejou mais farofa no prato dele como quem sela um pacto. Amanhã, se ele disse, e a palavra amanhã o brilhou de um jeito que só brilho de possibilidade brilha, amanhã cedo, eu vou mandar alguém buscar vocês. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa fotografar. A gente vai conversar. Eu quero conhecer mais pessoas aqui. Eu quero ouvir. E a oportunidade? Kaique, do alto dos 6 anos, decidiu que era hora de voltar ao ponto. Vai ter goleiro? Ele riu com gosto. Vai ter escola de futebol. Vai ter curso de escrita. Vai ter vaga no prédio. Vai ter, Kaique. Mas, antes, vai ter respeito. A véspera de Natal terminou com a gente cantando parabéns para quem nem faz aniversário, porque quem tem pouco inventa ritual para celebrar o que tem. Augusto se despediu sem pressa, prometeu voltar, pegou o ônibus de volta com Orlando nos seguindo de longe como quem vigia o sonho para ele não acordar cedo demais. A vizinhança, que já tinha transformado a nossa casa em notícia, voltou às suas mesas. Minha avó, teimosa, varreu o quintal às 10 da noite, porque casa arrumada atrai coisa boa. Minha mãe lavou a louça com lágrimas que ela disse que eram da cebola. Eu fiquei sentada no batente, olhando o pedaço de céu que sempre cabe no quintal, e pensando na frase do papel ou nunca esquecer. Eu escrevi essas 2 palavras num caderno velho e prometi a mim mesma que, seja lá o que acontecesse, eu lembraria. Você pode chamar isso de esperança. Eu chamo de começo. No dia seguinte, às 9, um carro simples, só olha a ironia, nos buscou. Iris, a moça do telefone, estava no banco da frente, de vestido azul e olhos que sabiam dizer ou vai dar certo ou sem usar a boca. O Sr. Augusto pediu para começarmos pelo posto de saúde e pela escola, se ela disse, olhando para minha avó com respeito que médico devia ter por paciente e às vezes não tem. Depois, se vocês toparem, a gente passa no prédio.
É curioso como a palavra o prédio se transforma quando você a ouve de quem tem chave de elevador privado. Ela cresceu 4 andares dentro de mim. Cresceu e virou outra coisa, no lugar onde ninguém como a gente entra. E a gente entrou. O posto de saúde foi a primeira parada. Minha avó saiu de lá com exames marcados para depois do ano novo, medicação garantida por meses, o mais importante, a sensação de que alguém, finalmente, lhe perguntou o nome e esperou a resposta inteira. Minha mãe saiu com um papel na mão que dizia inscrição, processo seletivo, serviços de hotelaria corporativa. Não é vaga garantida, Cires explicou. É processo como qualquer outro. Mas é um processo que vai te enxergar. Talvez você pense, e se ela não passasse? Eu pensei também. Mas, naquele momento, a palavra o enxergar valia mais do que a palavra o emprego. Porque quando alguém enxerga, o resto encontra um jeito de chegar. A escola foi a parada mais barulhenta. O diretor, que sempre parecia apressado com coisas maiores, estava com um sorriso aberto e o livro de atas na mão. Parceria, projeto, biblioteca nova, laboratório de informática, oficina de escrita. Palavras que moravam longe do nosso cotidiano começaram a pedir mudança de endereço. Você topa ajudar a montar a oficina? Iris perguntou, e eu quase respondi o eu, como se o eu fosse palavra grande demais. Topo, falei, segurando o caderno com minhas frases tortas como quem segura passaporte. E então, o prédio. Eu podia encher páginas descrevendo o que vi. O saguão de mármore que fazia meu tênis parecer peça de museu ao contrário. O cheiro de café caro, que parecia perfume. As pessoas andando como se estivessem sempre atrasadas para alguma coisa que o dinheiro não compra. O elevador que tinha vista para o céu e parecia querer tocar o que não dá para tocar. Mas nada disso me marcou mais do que outra coisa, na sala onde trabalharam pessoas que só existem quando a gente precisa delas. As faxineiras. Os homens da manutenção. As que arrumam, os que consertam, as que anotam, os que sorriem sem receber sorriso de volta. Minha mãe entrou e foi recebida por uma mulher de coque alto e mãos limpas. Dona Rosa? A mulher perguntou, já sabendo a resposta. Eu sou a Neide. Fui chamada ontem. Elas se abraçaram como quem encontra a irmã que a vida deixou na casa da frente. Neide explicou a rotina, mostrou armários, apresentou gente. Em cada porta, uma pessoa com nome e história. Em cada história, uma semelhança com a nossa. O Sr. Augusto pediu uma coisa, Neide disse, no fim do tour. Que a gente recebesse a senhora como recebe parente. Ele disse que a senhora devolveu uma carteira. Mas, pelo que eu vi, devolveu outra coisa, um lembrete. De que o prédio em pé tem muito mais a ver com a gente do que com o mármore. Você já viu alguém ficar feliz por ser visto? Eu vi minha mãe crescer 2 centímetros naquele corredor. Depois, fomos para uma sala de reuniões onde eu não reunião nada com ninguém. Augusto chegou sem escolta, sem relógio caro à mostra, com a mesma foto da carteira na mão. Colocou a imagem na mesa como quem coloca santo no altar. Antes de mais nada, ele disse se eu queria pedir desculpas. Não por ter perdido a carteira. Por ter demorado tanto para lembrar que eu sou o homem da foto antes de ser o nome na placa. Não tem como explicar o que é ver alguém poderoso pedindo desculpas à altura do próprio poder. É raro como chuva que cai só onde precisa. Eu prometi a mim mesmo, se ele continuou, que o Grupo Vilar faria um programa comunitário de verdade, não de foto. Eu fugi dessa promessa porque dá trabalho, porque mexe no orçamento, porque arruma confusão. Ontem, a Lia me obrigou a olhar no espelho. Ele apontou para mim, e eu desejei, por um segundo, ser invisível. Depois, desejei o contrário, ser espelho também. A partir de janeiro,
vamos começar 3 coisas: uma escola de futebol com professores de verdade, focada em disciplina e estudo, uma oficina de escrita com autores convidados e bolsas para quem se destacar, e um programa de contratação com formação para serviços aqui do prédio e das clínicas. Não é favor. É correção de rota. E eu preciso que vocês me digam quando a rota desviar. Você acreditaria se eu dissesse que o silêncio naquela sala parecia aplauso? Iris tomou a palavra, explicou cronogramas, falou de inscrições, mostrou papéis como quem mostra janelas. Minha mãe ouviu tudo com olhos que brilhavam sem pedir licença. Minha avó pediu um copo d'água, bebeu devagar, e, no fim, disse: boa promessa. Promessa é coisa séria. Augusto sorriu e assentiu como aluno que aprende com professora antiga. Agora, a parte chata, se ele disse, olhando para mim com uma mistura de desembaraço e cuidado. A imprensa soube da carteira. Eles querem uma foto. Eu pensei na nossa rua, na nossa porta, no Natal que a gente teve. Pensei no tamanho das coisas quando viram notícia. Eu não quero foto, respondi. Não quero meu rosto virando o banner. O que eu quero é que a escola chegue, que as vagas saiam, que a Iris continue ligando para quem não tem crédito. O resto é barulho. Você já disse o não ou para algo que parece o sim ou para o mundo inteiro? Eu disse. E o não ou me fez sentir pertencente a mim mesma. Está decidido, se ele respondeu. Sem foto. Só trabalho. Se você acha que as coisas mudam de um dia para o outro, é porque ainda não entendeu como as mudanças verdadeiras precisam de tempo para criar raiz. Janeiro chegou com calor e inscrição na escola de futebol. Kaique ganhou um uniforme que não coçava e, mais importante, um professor que sabia seu nome. Eu ganhei uma sala com estantes e cadeiras tortas que viraram retas quando a gente sentou nelas com vontade. A oficina de escrita começou com uma moça que publicou um livro de poemas sobre a periferia e terminou com um senhor que escrevia cartas para o amor que ele não teve coragem de viver. Entre uma aula e outra, eu aprendi que palavras são maiores por dentro. Minha mãe fez o processo seletivo como tantas outras. Teve dinâmicas, perguntas, mãos suando. Teve um ossinho que veio no envelope com o logo do grupo e a assinatura da Neide. Não era milagre. Era trabalho. Era reconhecimento. Era porta prometida com dobradiça boa. A vovó fez os exames, tomou os remédios, e a tosse diminuiu à medida que as risadas aumentavam. O posto de saúde virou lugar de gente, não de carimbo. Às vezes, o próprio Augusto aparecia lá, sem aviso, só para ver. Mas não para posar. E, quando ele chegava, a senhora do balcão oferecia café como oferece pro vizinho, de igual para igual. Nem tudo foi fácil. Teve dia em que o ônibus quebrou e a aula atrasou. Teve papel que sumiu na burocracia. Teve vizinho que achou que era politicagem, que desistiu antes de tentar, que trocou a inscrição por desconfiança. Teve postagem maldosa de quem acha que bondade é impossível sem moeda de troca. Teve uma reportagem que apareceu, sem nossa foto, mas com nossa história, e que trouxe curiosos querendo selfie com um mocinho da carteira. A gente não deu. A gente deu café. E teve, principalmente, uma coisa que ninguém vê foto tirando: rotina. Rotina de levantar, arrumar cama, estudar, trabalhar, almoçar, voltar, cansar, insistir. A rotina é o palco onde os milagres se passam por gente comum. Meses depois, no aniversário da minha avó, eu pedi ao Augusto que trouxesse a foto outra vez. Ele veio. Sentou-se na mesma mesa de frango e farofa, porque tradição que dá certo não se moderniza. Colocou a foto na mesa e contou uma história que ele ainda não tinha contado, e no dia em que a mãe dele morreu, ele prometeu que compraria uma casa onde ela pudesse, finalmente, descansar sem barulho de telha. Demorou. A casa veio quando ela já tinha ido. E, desde então, ele levava a foto para lembrar que as pessoas importantes têm pressa que a gente não pode adiar.
Eu demorei para cumprir promessas que eu fiz para gente como você, se ele disse, olhando para mim. E você, no dia em que poderia ter feito o caminho mais curto, escolheu o mais demorado, o da honestidade. Obrigado por me obrigar a andar mais. Eu não sabia o que responder sem parecer discurso. Então eu disse o que dá para dizer quando a verdade está no meio da sala. Obrigada por não ter esquecido. Agora, se você está esperando a parte em que ele deu uma casa, comprou um carro, entrou com um bolo de dinheiro e resolveu a vida de todo mundo, eu vou te decepcionar. Essa parte não existe. O que teve foi melhor. Teve processo, teve emprego, teve biblioteca, teve aula, teve remédio, teve respeito. Teve a certeza de que o rico veio, viu, ouviu, e, ao ir embora, deixou portas abertas e pessoas capacitadas para passarem por elas. Teve também a nossa atitude que, de tão simples, surpreendeu todo mundo dentro de casa. Porque, naquela noite, quando eu disse à mãe, eu achei a carteira de um bilionário e eu vou devolver, minha mãe teve medo, minha avó teve orgulho, e o Kaique teve fome. Eles me viram escolher algo que parecia péssimo para a conta do fim do mês e perfeito para a conta da nossa consciência. E, sim, isso surpreendeu. Surpreendeu porque, no lugar onde a gente mora, a frase que mais se ouve é "o cara, se eu te disser, você não vai acreditar" e quase sempre continua com algo que a gente preferia não saber. Dessa vez, continuou com algo que a gente quer repetir. Eu não virei santa. Ainda tenho vontade de cortar caminho quando a fila está grande. Ainda tenho preguiça de lavar prato, e a vovó ainda briga. O mundo não virou um filme perfeito com trilha sonora e algas dançando ao vento. Mas virou um lugar em que, pelo menos ali na nossa rua, uma carteira perdida foi devolvida com algo a mais dentro, uma promessa cumprida. Se você ouvir alguém dizendo que honestidade não enche barriga, você pode responder que, às vezes, não enche no mesmo dia. Mas ela abre portas para cozinhas maiores. E não tem nada mais bonito do que ver a sua mãe entrando por uma porta que sempre parecia fechada, com o crachá balançando no peito e o nome dela escrito certinho de primeira. Antes de terminar, eu queria te contar um último detalhe. Lembra da frase no papel? Nunca esquecer. Um dia, o papel sumiu da carteira. Eu achei que ele tinha perdido de novo. Fiquei chateada, confesso. Aí, numa tarde de sábado, durante a oficina de escrita, Augusto apareceu na escola com uma moldura simples, de madeira. Dentro, a frase, com a letra dele, e, ao lado, outra frase, com a minha letra, e nunca vender o que não é meu. Nunca roubar o que é dos outros. Nunca devolver sem olhar nos olhos. Ele pendurou na parede da biblioteca, bem na altura em que as crianças alcançam com a ponta dos dedos. Para quando alguém pensar em esquecer, se ele disse, como quem dá bênção, ter uma lembrança pendurada. Eu olhei para o quadro, olhei para minha mãe no corredor, para a vovó conversando com a dona Teresa, para o Kaique correndo atrás da bola, e entendi que, às vezes, o que a gente encontra não é uma carteira. É o caminho de volta para aquilo que dá sentido ao que somos. Se você chegou até aqui, respira junto comigo, uma criança encontrou uma carteira. Essa criança poderia ter se calado, poderia ter cedido à tentação, poderia ter dito é pouco para ele, é muito para mim ou ainda assim, ter dormido naquela noite com o barulho da consciência martelando. Ela escolheu outra coisa. Escolheu devolver e pedir, em troca, não um envelope, mas uma visita. Uma visita que virou compromisso. Um compromisso que virou projeto. Um projeto que virou rotina. E rotina é onde as coisas boazinhas viram coisas boas de verdade. Se essa história te tocou em algum lugar aí dentro, faz 3 coisinhas por mim agora, curte esse vídeo para que ele alcance mais gente, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que a gente conta com o coração em cima da língua, e envia para alguém que, hoje, está precisando acreditar que ainda dá para escolher o caminho certo mesmo quando o caminho errado parece mais curto.
E se você ficou com gosto de Eu Quero Mais, eu te convido para assistir ao próximo vídeo, da história de um padeiro que teve o forno quebrado na véspera do Ano Novo e descobriu que a maior massa que ele sovava não era de pão, mas de orgulho. Te espero lá. Obrigada por estar comigo até o fim. E lembra, a gente pode não ter muito, mas tem sempre a chance de não perder quem a gente é.